Chegamos no terceiro capítulo do livro de redes de computadores do Tenable. No meu ponto de vista, o melhor livro que existe. Tá? Tanto que é utilizado pelas grandes universidades, tanto da Europa, dos Estados Unidos, não importa o país. Tá? É um livro difícil de ler, não é um livro que você lê no final de semana. É um livro que você consome ele aos poucos, em doses homeopáticas, senão você não entende, tá? Naturalmente, também acompanhar esse canal aqui que você vai entender cada vez mais do assunto, tá? Então, o nosso curso é de redes de computadores, ele é todo baseado no Tenable, bem como também no livro de arquitetura de redes de computadores, né? De Luiz Paulo Maia, uma segunda, como eu posso dizer assim, uma segunda fonte, sempre é bom ter no curso. Olá, eu só não importa, não importa. Porque o que importa é que você vai ficar fera nisso aqui, tá? No meu ponto de vista, camada de enlace, cara, é a camada mais top da pilha do modelo OSI. No meu ponto de vista, da pilha de camadas do modelo OSI, tá? Eu gosto pra caramba dessa camada, eu acho que ela resolve uns problemas assim fodásticos. Exemplo, você quer ver? A camada inferior, no caso anterior, é a camada física. A camada física, nessa camada física, eu utilizo estímulos no meio físico para enviar algo. E eu acabo, né, entendendo os estímulos do meio físico para receber algo. Então tem o meio físico na jogada, que pode ser naturalmente um cabo metálico, uma fibra, né, uma onda. E tudo isso sofre interferência. Então, pense, a camada física transmite um fluxo de bits. É a função, na verdade, é o serviço oferecido pela camada física para a camada de enlace, é um fluxo contínuo de bits, certo? A unidade de medida da camada física é 1 bit, que é a mesma unidade mínima da computação. Veja, eu tenho 1 bit, eu mando. E aí, será que eu mandei 1 e chegou 1 do outro lado? Será que o 1 não virou 0 e depois virou 1? Como assim virou? Por exemplo, um fio mal colocado de rede. Ó, hoje a cachorra mastigou meu cabo de rede. Ora funcionava bem, ora funcionava mal, mas estava indo. Tá? Aí hoje eu fui pegar a gata para passar remédio. A gata se pegou no fio de rede. Puxei o gato. E aí o fio terminou de se romper. Repare que eu não tinha visto que o cachorro tinha mastigado os fios de rede. Então, o meio físico ele é sujeito a interferências magnéticas, elétricas, RF. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Depois eu vou ter que reposicionar. Vou notificar vocês. E também roedores, tubarões, cachorros, gato também agora. Mas você tá entendendo? Então, pode ser que aquele 1 virou 0 e depois virou 1 de novo. Não sei como, tá? A camada física não tem como tratar isso. Imagine você mandando um DVD da Shakira, de 4.7 GB. Imagine que você vai controlar cada 1 bit. Então, digamos que o controle por 1 bit precisaria de no mínimo 1 bit. Nós estaríamos mandando 9 ponto cacetada, 9.4. É muita coisa. Tá? 9.4 GB é muita coisa. Um DVD da Shakira. Eu sei que Shakira é foda. Mas o que acontece? Preste atenção, a camada física, por estar trabalhando com a unidade mínima da computação e ser um meio muito adverso, olha o caso que eu expliquei, ele acaba não conseguindo tratar os erros que acontecem. Já a camada física terá, então, uma de suas funções tratar erros. Olha que bacana, tá? Então, por isso que eu acho que essa camada é foda, tá? Nós vamos falar disso mais pra frente, tá? Então vamos lá. A camada de enlace, então, no modelo OSI, ela está situada ali acima da camada física e abaixo da camada de rede. Então preste atenção. Camada de enlace consome serviço da camada física e oferece serviço para a camada de rede. Sempre assim. Não importa se os dados estão indo ouvindo. Preste atenção. Galera acha
que a camada de enlace entra em contato com a camada de rede quando chega dados. Não. A camada de redes consulta a camada de enlace para saber se tem dados para ela processar. Entenderam? Como chegada. Então não importa se está subindo os dados ou descendo dessa pilha, a camada de enlace sempre consome da camada física o serviço da camada física e a camada de enlace sempre provê o serviço para a camada de rede. Sempre. A subida ou na descida não importa. Tá? Teoria de camada, capítulo de introdução do livro do Turnbull explica muito bem isso. Tá? Funções. Uma coisa é função, outra coisa é serviço. Eu enxergo funções como algo que ela faz dentro dela. Serviço, o que ela oferece para a camada superior e que é visível pela camada superior. Ou seja, a camada superior não consegue manipular as funções, mas consegue manipular os serviços. Isso inclusive cai naquele esquema, né? Eu poderia ali fazer uma alusão ali a requisitos funcionais e não funcionais. Ok? Pode usar essa ideia também, tá? Cairia aqui. Muito bem. Então, por exemplo, fornecer uma interface de serviço bem definida, camada de rede, seria uma função, conforme eu falei. Lidar com erros de transmissão, controlar fluxo de dados, seria funções dessa camada de enlace. Tá? Então, tem 3 funções aqui. Tá? Olha só, conforme eu falei, fluxo, o controle de fluxo, né? Não, expliquei a questão de erros, né? Questão de erros já expliquei. A questão de fluxo, imagina o seguinte, que eu tenho um dispositivo muito rápido, produzindo dados. E aí ele acaba, né, sobrecarregando o outro dispositivo. Ou eu tenho um dispositivo muito rápido que não está mandando, mas que está recebendo. Ele pode, como eu posso dizer, errar na leitura dos registradores. Bom, no livro de Sistemas Operacionais Modernos do Turnbull, lá atrás, no outro livro, tá, que você tem que estudar, porra. Tá? Tem que parar esse negócio aí de joguinho e estudar, porra. Você vai ver lá um tal de problema do produtor e do consumidor. Eu até cheguei a gravar um vídeo sobre isso. Eu vou gravar um vídeo melhor, tá? E o problema do produtor e do consumidor funciona assim. Olha só. Se eu vou produzir mais do que você é capaz de consumir, eu vou, naturalmente, sobrecarregar seus registradores. Tá? E aí vai faltar espaço. Isso é um problema. Agora, se você consome mais dados do que eu sou capaz de produzir, pode ocorrer que o seu registrador, você faça uma leitura a mais e o ponteiro de leitura ultrapasse o ponteiro de escrita nas listas circulares. Tá? Lista circular que você viu em estrutura de dados. Peraí, você está querendo me dizer que eu preciso saber tudo de sistemas operacionais e de programação e de estrutura de dados para entender redes de computadores? Sim, senhor. E muito bem. Tá? E eu preciso disso aqui para ser um hacker? Então quer dizer que precisa de muito mais conhecimento caso eu queira ser... Com certeza. Entenderam? Você tem que manjar a estrutura de dados, tá? Esses dispositivos de entrada e saída têm registradores em um esquema de lista circular. Por que lista circular como uma estrutura de dados para recebimento e saída de dados? Porque uma lista circular me prover uma memória infinita numa memória finita. Tá? Seu professor não te explicou isso, estrutura de dados? É complicado, né? Também não adianta você dar aula de estrutura de dados se você não conhece para que ela é utilizada. Entenderam a jogada? Tem que saber para que ela é utilizada. Cada estrutura de dados, ela só que no seu português, né? Cada estrutura de dados, ela tem um objetivo na computação. Então eu sei o meu problema, conheço o objetivo e escolho a melhor estrutura de dados. Ok?
Vou demonstrar isso em um vídeo futuro, não tão futuro assim, tá ok? E aí vocês mantenham sempre alinhados aí, curta, compartilhe esse canal, playlist de redes, não é isso? Que você vai entender, tá? Que você vai receber esse vídeo, onde eu vou estar explicando isso, tá? E aí eu vou voltar no problema do leitor e do produtor e do consumidor, tá? Lá do livro de sistemas operacionais. E aí contempla a explicação disso aqui, de regulação de fluxo, tá? Seguinte, e se você olhar a camada de baixo, a camada física, ela trabalha com unidade de medida bit. Eu coloquei lá do lado, lá, ó. Bit. E aqui, ó. A camada de enlace trabalha com uma unidade de medida chamada quadro. Quadro. Nesse curso, preste atenção. Neste curso, vou assumir que estamos trabalhando com computadores em rede Ethernet. Por que isso? Vou simplificar toda a minha explicação, tá? Para que não entramos aqui em tantos detalhes de diferentes redes que vai confundir sua cabeça. Tudo bem? Então, a partir de agora, tenha ciência que estamos trabalhando só com Ethernet. Então, o que acontece? Olha só, onde isso já vai impactar. Eu tenho bits na camada física. Na camada de enlace, eu tenho quadros. Na Ethernet, o quadro mínimo é de 64 bytes. Máximo, 1000... Tem alguma coisa. Depois eu dou uma olhada aí nesse limite. Ou seja, o quadro ele tem um tamanho variado. O quadro tem tamanho variado na camada de enlace. Um quadro tem a seguinte estrutura: um header, tá? E um trailer. Cara, mano, eu não pego um livro do Tenable bem traduzido, cara. Eu não. Vou explicar. Se um dia você for contratado para traduzir um livro, você não pode traduzir os nomes, tá? O nome das coisas. Tipo, cabeçalho jamais deveria ser cabeçalho. É header, tá? Ali no final não deveria ser final. Aquilo se chama trailer. Por que trailer ou checksum? Você pode usar qualquer uma dessas duas palavras. Trailer ou checksum, tá? No trailer e no checksum, quando alguém falar isso para você, significa que é um fechamento, que tem algo ali que é utilizado para validar o resto. Entenderam? O resto que eu digo, o que veio anteriormente. Preste atenção. Encontrou trailer em alguma coisa, encontrou checksum em alguma coisa, sempre no final, tá lá, porque ele valida o que é antes dele. Então, por exemplo, o trailer, que deveria estar aqui, ele valida a carga útil, que é o payload field, e o header. Tá? Tranquilo? Eu vou começar a trabalhar com livros em inglês, cara. Sério mesmo. Eu não sou bom em inglês. Vocês são melhores que eu, mas, porra, uma cagada dessa aqui, você pode se ferrar na prova da Cisco. Tá? Na prova da Cisco, mesmo a prova vindo em português, ela não vem como final, ela vem como trailer. Ela vem como checksum. Tá? Entenderam? Então, header, trailer, e aqui é o payload field, tá? Aqui é o pacote, tá ok? O pacote é da camada de rede, a camada 3 do modelo OSI. Então o pacote ele tem que caber aqui dentro da carga útil. Então daqui até o final aqui, o final que eu digo não é o final, o trailer, o último bit aqui, até o último bit, do primeiro bit ao último bit, ele tem um tamanho variado, naturalmente, isso tudo aí, para que caiba esse pacote aqui, mas naturalmente você tem que entender que eu tenho um limite de 1000 e tantos bytes ali, tá? Então é assim que funciona, ele coloca aqui, vai passar, vai embora, vai chegar do outro lado, ele vou ler o header, vou validar com o checksum ou trailer, depende do livro, se deu merda, não deu merda, tá ok? Inclusive, o trailer ele é utilizado para corrigir ou apenas detectar o erro. Exemplo, se esse trailer for pequenininho, ele só valida se teve erro anteriormente aqui, certo? Olha a jogada. Se esse trailer ele é grande,
significa que eu tenho dado o suficiente para corrigir alguma cagada anterior aqui. Pegou a jogada? Tá. Depois que eu faço tudo isso, eu leio o header para saber o que fazer, que eu pego o trailer, valido se teve a carga útil, tem erro ou não, e aí eu subo isso naturalmente, eu disponibilizo isso para a camada de rede pegar, tá? Quase que eu errei aqui na minha explicação, hein? Quase que eu errei. Você viu? Como é que esse negócio de dados chegando dá uma ideia de que a camada 2 vai até a camada 3? Não. A camada 2 disponibiliza o pacote na memória e a camada 3 pega o pacote da memória. A camada 3 que vai lá pegar, tá? Quase que eu errei. É interessante, eu não vou nem cortar para você ver como que até um cara que tem mais experiência, que trabalha com isso aqui há anos, ele, na explicação, ele pode se embolar e errar. Ok? Tá? Bom, a camada de enlace, ela fornece 3 serviços para a camada de rede, tá? Camada de enlace oferece 3 serviços para a camada de rede. Camada física oferece um único serviço. Então aqui a camada física oferece um único serviço, que é chamado fluxo contínuo de bits. E a camada de enlace fornece para a camada de rede 3 serviços. São esses. Serviço não orientado à conexão. Orientado à conexão. Tá? Sem confirmação, acabei colorindo que eu não deveria. Eu deveria ter colorido só isso aqui. Dá pra trocar aqui. Tá. Eu vou explicar aqui essa cagada, tá? Muitos livros são traduzidos de forma errada, tá? Ao pé da letra. Há livros do Tenable que está escrito, inclusive, tradução antiga, até outros livros, tradução mais antiga, tipo 2010, 2012, serviço sem conexão. Não. O correto é não orientado à conexão. Serviço não orientado à conexão. Traduziram ao pé da letra os livros do passado. Os livros mais modernos não são traduzidos ao pé da letra. Não orientado à conexão, sem confirmação. Não orientado à conexão, com confirmação. Orientado à conexão. Tá bom corrigir logo, sabe, cara? Depois eu fico na aula assim, eu deveria corrigir. E nunca corrijo o material. Serviço orientado à conexão. E, naturalmente, confirmação obrigatória. Tá? São 3 serviços. Tá? O que é um serviço ser orientado à conexão e um serviço não orientado à conexão? Vamos lá. Um serviço orientado à conexão, eu sincronizo com a outra parte, eu passo meus parâmetros para a outra parte parte passa os parâmetros dela, então nós nos acertamos nas velocidades, encode, o escambau A4, então começamos a transmitir. Essa fase inicial de tudo isso, orientada à conexão ali, né, chamamos de handshake. Aperto de mão, tá? Já o serviço não orientado à conexão não tem nada disso. Um serviço não orientado à conexão, simplesmente eu abro e começo a mandar. Eu abro o link e mando. Não tem um acordo, não tem definição de taxa de transmissão, não tem bosta nenhuma. Não há o handshake. Há apenas um envio. E isso é um serviço não orientado à conexão, tá? Então, cara, isso é muito importante, tá? Bom, vou falar uma coisa para vocês agora. O que é confirmação e não confirmação? Então imagine que com o passar do tempo eu estou mandando dados, tá? Do host 1 para o host 2. Então eu estou mandando o pacote A. Tá indo. Eu fiz esse slide em 2000. Essa imagem eu fiz ela em 2012, tá, gente? Eu fiz ela em 2012. Estou mandando aqui. Essa imagem é minha. Estou mandando o pacote A. Foi. O pacote A está indo, o pacote B está indo logo atrás. Tá ok? Por que eu estou falando isso? Aquela estrela vermelha parece a estrela do PT, né, cara? Já tô dizendo que eu fiz esse slide muito antes, cara. Muito antes de tudo, tá, galera? Acabou que aconteceu ali, aquela estrela ali vermelha ali.
Aquela estrela vermelha quer dizer que o B, enquanto estava indo, ele se perdeu completamente. Tem dois tipos de erro em enlace que temos que trabalhar. Tá? Primeiro erro. O que era um bit 0 chegou lá como 1. Isso é um erro. Tem outro erro. Os 1000 e tantos bytes nunca chegaram. Ou seja, nunca chegou um bit desses 1000 e tantos bytes que eu mandei. Pode acontecer. Esse erro é mais grave. Por quê? O host 2 não vai saber nunca da existência do B. O host 2 recebe o A, o C, o D, mas nunca recebeu o B. Para nós é claro, numera essa merda, mas não temos como numerar isso. Não dá para numerar. Então isso é um problema, tá? Isso é um grande problema, quando a perda é total, tá? Então, sem feedback, simplesmente vai mandando e não há um feedback de retorno, né? Dizendo chegou, não chegou, né? Vocês concordam comigo que o host 1 sabe da existência do pacote B, mas o host 2 não? Porque o pacote B nunca chegou lá. Ele sempre que ele é destruído completamente, ok? Então o host 1 manda o A está quase chegando, o B está indo, e repare que em azul está vindo um feedback. Está vindo um feedback, tá? E naturalmente o B é perdido completamente. Como que se resolve isso? O host 2 não sabe da existência do B, mas o host 1 sabe. Ou seja, se o host 1 não recebe uma confirmação que foi recebido do pacote B pelo host 2, então o host 1 envia novamente o pacote B. Então o pacote ele é enviado caso não receba confirmação em um tempo que vamos definir. Quem vai definir isso? Cara, com certeza não somos nós programadores, aqui de alto nível. Tá? É quem fez a tecnologia, quem projetou isso. E eu vou explicar para vocês que parte disso está chumbada, fixa na placa de rede. Tá? Mais para frente. Caramba, mano, mas como é que ele sabe disso? Como é que ele vai... Cara, ele mantém um relógio para chegada de todas as confirmações. Então, para cada quadro, ele cria um relógio. Se estoura o tempo do relógio e não tem confirmação, ele reenvia. Olha a jogada. Mas isso é um problema que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, veja. Então, expliquei a questão do não orientado à conexão, não tem handshake, simplesmente eu abro e mando. E aí eu posso ter confirmação ou não. E o orientado à conexão, obrigatoriamente tem que ter confirmação. Tá? O orientado à conexão é o handshake. Por que orientado à conexão é obrigatório a confirmação? Por um motivo muito simples. No caso da orientação à conexão, o feedback que está vindo em azul traz informação de como está o outro lado. Por quê? O handshake ele é feito no começo do meu envio. Se ele é feito no começo do meu envio, as minhas condições técnicas eram, por exemplo, as condições técnicas A. Veja, eu falei letra de novo, tem letra já. 1 em romano, tá? As condições estão. E aqui o que aconteceu? Daqui 30 segundos, as condições técnicas já estão completamente diferentes. 2 romano. 1 romano é diferente de 2 romano ali, ok? As condições técnicas quer dizer o seguinte, que as coisas mudam com o passar do tempo. O feedback que está vindo no azulzinho ali vai me trazer que chegou do outro lado algo, que é o A, o B, o C, o D, e também vai me trazer como está o outro lado, para que eu possa, no serviço orientado à conexão, tá? Recolocar ali os parâmetros de conexão para que não aconteça nenhum problema. Vamos colocar assim, tá? Então, no caso da orientação à conexão, tá? Conforme eu falei, existe uma solicitação de conexão
onde parâmetros do host 1 são enviados para o host 2, parâmetros do host 2 são enviados para o host 1, para então somente haver a troca de dados de um lado para o outro. Aqui são registradores buffers que vocês viram em AOC. Recomendo que estude AOC. Recomendo que estude sistemas operacionais, tá? Para entender isso aqui. Aqui tem estrutura de dados também envolvida aqui, tá? Conforme já falei, lista circular com 2 ponteiros, um ponteiro de leitura e um ponteiro de escrita. Show de bola. E depois a finalização sempre por parte do requisitante. Host 1 é que pede a finalização para o host 2, para que limpe os registradores, libere os registradores, que libere o recurso. Isso aqui é ser orientado à conexão. Como que é o não orientado à conexão? Faltou essa imagem, tá, meu garotinho? É só essa parte azul. É só essa parte azul aqui, ó. Só manda dados e volta dados. Manda dados e volta dados, tá? Bom, parece que é inferior, né? Mas conforme eu falei hoje sobre estrutura de dados, que cada estrutura de dados tem um objetivo, tem um problema no mundo que resolve-se com aquela determinada estrutura de dados. Nós temos diferentes tipos de conexão e há problemas que resolvemos no mundo com uma e problemas que nós resolvemos com outra, tá? Legal. Vamos nos aprofundar nisso no curso, tá? Então você esteja ali com um likezinho em dia ali, esteja ali com... se não tiver like, galera, eu vou parar o vídeo, hein? Vou parar esses cursos aqui de redes, hein? Mete o like aí. O que acontece? Aí eu tenho ali, ó, a visão. Isso é interessante. Isso aqui é muito interessante. Eu acho que o Tenable, ele não explorou muito bem isso aqui, tá? Minha visão é que o Tenable não explorou muito bem isso aqui. E é um capítulo pequeno, capítulo de camada de enlace pequeno perto do camada física, ele poderia ter explorado mais. O que é isso aqui? Olha, a camada 2 do modelo OSI, ela é subdividida em subcamada LLC e subcamada MAC. Provavelmente vocês já ouviram falar no endereço chamado MAC address, que nós vamos falar mais para frente. Pode ficar tranquilo, cara. Nós vamos aprofundar em cada detalhe aqui, cara. O que acontece? Na visão da camada 2 e 3, tá? A conexão vai ocorrer virtualmente pela LLC. Tá? Então, a subcamada 2 não enxerga a complexidade do mundo físico quando ela está na subcamada LLC. Cara, isso aqui é uma discussão, tá? Isso aqui é uma discussão. Se deveria ou não ter essa subdivisão. Porque a subcamada MAC da camada de enlace sabe, né, da complexidade física e do acesso físico. Tanto que a fronteira, presta atenção, a fronteira entre o virtual, ou seja, o lógico, é essa vermelha aqui. Essa é a fronteira entre o mundo real e o mundo lógico. Tá? Então, essa é a fronteira. Quer dizer o seguinte, que a camada 1 ela é física bruta na placa de rede. E a subcamada MAC ela é física e bruta na placa de rede. Você quer ver uma comprovação disso? Você tem o MAC address. Você vai lá, acessa o MAC address. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu tenho um livro de Linux, capítulo de rede. Eu mostro isso. Como pegar, como alterar o MAC address no Linux, como operar a placa de rede, tá? Tá aí de graça. É só clicar e ler, cara. Tá? Não te peço nada, não te peço nem e-mail. Clique e lê. E lá, cara, você desliga a máquina e liga a máquina, volta o MAC address que tinha. E aí você troca o MAC address, você pode trocar, tá? É virtual, é na memória. Vou explicar o porquê, peraí. Você troca lá na memória lá o MAC address e aí você desliga a máquina e quando volta, adivinha, é o MAC address anterior. Porque ele é físico, ele está chumbado na placa física. Você troca a sua placa de rede, você troca o MAC address. Veja, então a subcamada MAC e o MAC address está chumbado fisicamente. Você consegue comprovar isso com esse teste. Tá? Já a subcamada LLC, ela é totalmente virtual. Ela é totalmente virtual.
Tá? Nós vamos trabalhar com rede Ethernet. Então, para a rede Ethernet 802.2. Tá? Já é virtual. Não importa que você tenha, se é uma fibra, se é um cabo de rede, se é um wireless. Tá? Vai acontecer isso aqui, beleza? Então, olha que interessante. A subcamada MEC, então, tem todo ali o conhecimento de B. Sabe o caminho real. A LLC, não. Ela é virtual. Tá? A hora, né? Por que você pode trocar o MAC address e não troca na placa de rede? Na placa de rede, o MAC address, eu vou lhes explicar ainda, ele é dado para o fabricante. O fabricante tem uma parte do MAC address que é chamado OI, ou seja, toda placa Realtek tem o mesmo OI, a não ser que a Realtek compre várias faixas. Né? Mas vamos imaginar que a Realtek é uma fábrica de placa e não é tão grande. Então ela comprou apenas um OI, então ela incrementa o resto do MAC address. Ou seja, 24 bits é fixo para a empresa. 48 bits é um alto incremento por placa de rede da empresa. Tá? Vamos lá. Nós vamos falar bastante de MAC address ainda, tá, galera? Calma aí. Então quer dizer o seguinte, se você olhar, ler o livro do Tenable de Sistemas Operacionais, capítulo de dispositivos de entrada e saída, você vai ver o seguinte: dispositivos de entrada e saída podem ser mapeados na memória. Virtualmente. Olha que louco. Placa de rede é uma delas, gente. Placa de redes é uma delas. Então, ela é mapeado os seus parâmetros na memória, tá? E aí você pode alterar ali. Quando você reinicia sua máquina, a memória foi pro saco. Assim. E aí, de novo, tua placa de rede ela é mapeada na memória com o MAC address da placa de rede que está chumbado numa memóriazinha somente leitura. Tá? Por isso que você não altera ela. Então nós temos ali a subcamada LLC, que é da hora. Outra coisa, o Tenable não explorou muito bem essa camada. Para a camada MEC, o Tenable tem um capítulo inteiro, gigantesco, top, um dos melhores. Tá? Mas você não tem uma subcamada LLC, tá? Bom, a camada de protocolo de comunicação de dados é a subcamada superior da camada de enlace, camada 2 modelo OSI, tá? A subcamada LLC atua como uma interface entre a camada MEC, a subcamada MEC e a camada de rede aqui, ó. Então ela é a ponte entre a tracer e a subcamada MEC. Ou seja, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui pode ter muitos protocolos diferentes. Placa de rede diferente. O LLC vai garantir um protocolo único para a camada 3. Ou seja, aqui pode ter um wireless. Aqui pode ter uma placa de fibra. Aqui pode ter um Bluetooth. Aqui pode ter um cabo metálico. São protocolos diferentes, tá? Que vai entregar, vai passar pela LLC e vai padronizar num único protocolo, um tipo de protocolo, e entregar para a camada 3 um protocolo certinho, tá? Unificado, vamos colocar assim. Tá? É muito mais complexo que isso, eu estou simplificando, porque não é o momento ainda de eu mostrar isso para vocês. Tá? Mas aí você começa a entender, ter a visão do porquê ela existe. Tem um autor da área da pedagogia e psicologia e cognição humana, sei lá como é que é, né? Que é o seguinte: ele diz que nós temos que colocar esteios em vocês. Primeiro explicar as coisas mais gerais e depois ir especificando, deixando mais específico. Eu estou usando essa tática com vocês. A subcamada LLC fornece mecanismos de multiplexação que torna possível você trabalhar com IP, IPX, DCNet na camada superior, aqui, e qualquer outro protocolo na camada inferior. Ele é tipo uma linguagem intermediária. Não acredito que eu usei Java como exemplo alguma coisa na minha vida. Ele é uma linguagem intermediária, vamos colocar o seguinte. E aí, naturalmente, eu posso ter múltiplos protocolos diferentes em cima, protocolos diferentes embaixo, e eu aí na LLC eu consigo manter um padrão, consigo uniformizar essas coisas. Tá? E ele também concede o controle de fluxo e correção de erros caso o protocolo escolhido não faça. Tá? Os protocolos escolhidos não façam. Inclusive é possível
que eu deixe de fazer a correção de erro na camada 2, tá? Lembrando, correção de erro e controle de fluxo não é obrigatório, tá? Não é obrigatório na camada 2. Pode ser que eu faça isso em camadas superiores. Inclusive, isso é uma questão da Cisco. Ela não coloca bem assim. Ela coloca assim: eu posso deixar de fazer uma funcionalidade numa camada inferior para que seja feita numa camada superior? Sim. Controle de erro, por exemplo, é um exemplo disso. Eu deixo de fazer na camada 2 e faço na camada 4. Bom, vamos falar disso na camada 4. A divisão do fluxo de bits em quadros é mais difícil do que parece, à primeira vista. Bom, é porque você enxerga o quadro assim, bonitinho. Caramba, assim, bonitinho. Mas não, pense, esse quadro é um amontoado de bits, cara. É um amontoado de bits. E você tem que saber aonde começa o quadro e aonde termina o quadro. Aonde começa o quadro? Não sei. E aonde termina o quadro? Também não sei. Tá? Para isso, nós vamos usar quatro possibilidades aqui. Tá? Bom, vamos lá. Imagine o seguinte: que o primeiro byte, ele diz quantos bytes eu tenho depois. Então eu leio 5 e 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui termina 4. Então isso aqui é um 4. Aí eu leio mais um byte. E aí eu passo 5 de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é o segundo quadro. Aí eu leio 8. Opa, então 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Aqui é o terceiro quadro. Terceiro quadro. Pô, legal, pô, assim parece bacana, né? E se, em vez de ler 5, eu li 7? Por um erro de uma interferência elétrica, um EMI, um RFI, não importa. No meio físico. Cagou a conversão, eu saio. Repare que desanda tudo. Tudo vai desandando. Contagem de bytes tem esse problema. Tá? Tem esse problema. Então, é a primeira forma de tentar enquadrar os bits em um quadro. Entenderam? Enquadrar um fluxo de bits em um quadro. Pô, mas não dá para vir nenhum flag, mas o flag é em quê? Em bit? Lembre-se que a camada física está trabalhando com bit, pô. Olha o problema. Ah, então como é que é lá na camada física? Um fluxo de bits. Você não vai gastar 60 bits para endereçar um bit. Tá entendendo? Você multiplicou seu DVD da Shakira por 61. Então, 4.7 GB, multiplica por 61 aí pra você ter uma noção. Não tem lógica você gastar bit para endereçar outro bit. Entenderam? Olha o problema, cara. Então os caras pensaram o seguinte: e se eu mandasse, tipo assim, aspa dupla, e aí eu mando todo o textão e eu fecho com aspa dupla? Ah, novamente você está usando Java como exemplo. String, aspa dupla, um texto em string, né? Ou aspa dupla, né? Então, meu filho, olha só. E se a aspa dupla aparece aqui dentro do texto da carga útil? Aí ferrou. Se aparece o flag dentro aqui, eu coloco o escape e o flag. No caso de programação Java, o escape é a barra, não é isso? Tá, mas e se aparecer o escape também? Então, escape. E se aparecer o escape flag aqui dentro? Então eu coloco escape flag. Pô, cara, e cada vez que isso acontece, eu adiciono um byte. Por quê? O flag é um byte e o escape é um byte. Então, cada vez que isso acontece, é um byte. Então, quer dizer que são 8 bits adicionados. Bom, tá melhor que isso aqui. Tá melhor que isso aqui. Tá mais assertivo que isso aqui. Tá? Tá mais assertivo. Bom, acontece que adicionar 8 bits é um problema. Porque começa a ficar grande demais. Os caras pensaram: e se eu pego um flag, uma sequência de bits, de 8 bits, e se ele acontece aqui dentro, eu altero um bit apenas, não os 8.
adicionando escape. Tipo assim, eu não vou adicionar um escape, eu vou adicionar um bit para quebrar a sequência que apareceria aqui. E aí eu garantiria que só apareceria aquela sequência de abertura e fechamento no abertura e fechamento. Porque se ela acontecer tanta massa de dados, eu injeto zeros, ó, eu injeto zeros para quebrar. E aí a cada ocorrência, em vez de eu adicionar um byte, que são 8 bits, eu adiciono apenas um bit. Reduz o quê? Reduz o, vamos colocar assim, o inchamento, nem sei se diz a palavra, tá? Reduz isso, cara. Esse inflar os dados, inchar os dados ali, reduz pra caramba. São 7 bits economizados. Cara, pra DVD da Shakira, cara, pô, o DVD da Shakira é foda, cara. Então, galera, esses aqui são os problemas da camada de enlace, que como que ela resolve, tá? Nós vamos entrar mais a fundo no assunto controle de erros no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre corrigir um erro, como detectar um erro, tá? Ou não fazer bosta nenhuma, tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Lembre-se sempre, curta, compartilhe esse vídeo, assista o vídeo pela playlist com a sequência exata. Até mais. Tchau.